Um, dois, três, gravando. Hi girls, e aí, como estamos? Hoje vai ser um vídeo mais daquele estilo à la bate-papo, até porque eu já estou maquiada, inclusive eu gravei essa maquiagem aqui pro meu Instagram. Se você quiser conferir, vai me acompanhar por lá. Vim aqui de lookinho de academia mesmo, porque eu acabei de voltar da academia e acho que é um momento super propício pra gente ter uma conversa exatamente sobre corpo, sobre autoestima, sobre sensualidade, exercício físico. Enfim, eu vim compartilhar um pouco com vocês sobre a minha trajetória, como tem sido toda essa situação pra mim. Afinal, eu tive muitos altos e baixos. Eu acho que é bom, né, a gente trocar uma ideia sobre esse tipo de assunto. A gente precisa colocar mais isso em pauta pra gente normalizar um pouco determinadas coisas que a gente vai falar por aqui. Mas basicamente tudo começou quando eu compartilhei um vídeo lá no meu feed falando um pouco sobre como eu me sinto agora, né, no meu corpo, muito melhor. Assim, eu não tô nem perto de atingir o meu objetivo com relação ao meu peso, mas vou falar sobre isso também. Mas ainda assim eu me sinto muito bem e muito confortável, sabe? E eu acho que tudo isso, na verdade, é muito mais sobre um reflexo de como eu estou me sentindo como um ser humano, né? Como uma mulher dentro deste corpo. Então, hoje com 29 anos, esse ano eu vou 30 e eu tô feliz para um caralho, tá? Porque acho que é a primeira vez na minha vida que eu realmente me sinto feliz em fazer aniversário. Eu tô empolgada, eu quero fazer tipo um festão, sabe? Cara, muita coisa mudou, assim, de como eu me enxergo dentro desse corpo, como eu me sinto. E já tem quase um ano, na verdade, que eu tô fazendo musculação pra valer. Já fiz musculação e academia várias vezes ao longo da minha vida. Eu comecei muito adolescente, assim, né? Ia, parava, eu acho que eu tinha 12 anos, eu nem sabia o que eu tava fazendo direito. Eu acho que era a única pessoa dessa idade fazendo academia ali. Enfim, nunca vi nenhum tipo de resultado, assim, né? Nem nada do tipo. Então essa é a primeira vez que eu tô vendo, eu tô malhando, né, treinando com um personal. E, gente, é bizarro, eu estou fazendo 2 vezes na semana, isso há um ano, e eu vejo muitas mudanças reais, assim, no meu corpo. Eu me sinto muito mais forte, é real, assim, eu me sinto firme. Eu nunca soube o que era ter um corpo forte, tipo músculos mesmo, sabe? É muito bizarro quando você começa a ver, assim, os resultados e fala, uau, tipo, gente, eu mesmo estando acima do meu peso, eu tenho músculo. E eu tô me sentindo forte, tipo, eu nem sabia que isso era possível, sabe? Tipo, pra vocês verem como muita coisa mudou, né, ao longo desses últimos anos. Então, há, sei lá, 10 anos atrás, né, com 20 anos, a Beatriz achava que a única coisa ali cabível, que era importante, nem de longe era a saúde, tá? Muito pelo contrário, eu era a noiada da dieta e pra mim era só emagrecer, e eu emagrecia e eu ficava muito estranha, gente, porque eu sou uma pessoa encorpada, sabe? Apesar de ser pequenininha, eu tenho corpo. Então, eu ficava muito magra e eu ficava muito estranha. Mas aquilo na minha cabeça era o meu padrão estético, que era bonito, né? Enfim. Acho que antes de mais nada, a gente precisa pensar que a gente tá dentro de uma sociedade. E se a gente está dentro de uma sociedade, a gente está dentro de um contexto. E se a gente está dentro de um contexto, existem padrões ali pré-estabelecidos que vão ser considerados bonitos e feios, né? Apesar de ainda assim ser muito subjetivo. E aí, haja terapia, né? Faz quase 6 anos aí que eu tô na terapia com a psicanálise pra conseguir entender. E, nossa, gente, é muita análise mesmo, assim, pra conseguir me sentir um pouco mais confortável, sabe, com o meu corpo e sair dentro dessa rigidez, ou é isso, ou é aquilo, ou até mesmo dentro desses modelos, né? Eu acho que uma das coisas que mais deixa a gente triste, frustrada nessa vida são os modelos, e a gente querer seguir um padrão de qualquer coisa, sabe? Sem entender e escutar o que faz sentido pra gente. O que está conectado... Meu psicólogo fala muito isso, né? O que tá conectado de fato com o seu desejo? É de fato isso que você quer? Muito louco, né? Porque antes eu tinha um desejo de ser magra. Hoje, com quase 30 anos, eu tenho o desejo de ter um corpo firme, sabe? Um corpo mais forte. Hoje, eu foco muito mais em ter uma longevidade. Então, assim, o meu objetivo realmente é conseguir chegar lá nos meus 80 anos e ter força pra ir, sei lá, subir as escadas do prédio se um dia acabar a luz,
conseguir ir ao mercado, sem depender das pessoas, conseguir andar com mais facilidade, sabe? E eu acho que essas referências, né, que a gente tem hoje de pessoas idosas, elas vão mudar muito. Começando aqui a falar um pouquinho, por exemplo, da pele, né? A gente que já faz um skincare, ainda que você não começou o seu skincare e você comece hoje com 30 anos, daqui 30 anos você vai ter 60. São 30 anos de skincare. Ou seja, quando você tiver 80 anos, serão 50 anos de skincare. Então tudo isso é acumulativo, sabe? A nossa pele com 80 anos, ela não existe ainda. Porque há, sei lá, 50 anos atrás ainda não existia esse tanto de produto com esse tanto de tecnologia. Então, a pele que a gente conhece hoje como uma pele de uma pessoa idosa, né? Por exemplo, a minha avó é uma referência de uma pele de uma pessoa idosa. Mas a minha pele, quando eu tiver a idade dela hoje, né? Com 80 e poucos anos, provavelmente vai ser muito diferente. Provavelmente vai ter um aspecto até de uma pessoa muito mais jovem, né? Ali beirando os 60, porque esses efeitos são acumulativos. E assim é também com relação à nossa alimentação, aos exercícios físicos, né? Então, eu acho que isso entra até um pouco no meu quesito de eu sempre tive muito medo de envelhecer. Eu não sei vocês, mas o meu medo, ele estava muito ligado a duas coisas. Uma era, eu sabia que quanto mais eu envelhecia, mais eu estava perto de perder as pessoas que eu amava. Então eu sabia que quando eu tivesse, sei lá, 80 anos, eu não vou mais ter os meus pais e nem os meus tios e as pessoas mais velhas da minha família que cuidaram de mim praticamente a vida toda, sabe? Esse sempre foi um assunto difícil, assim, pra mim, mas que, nossa, gente, hoje eu tô até muito melhor, mas ainda é um assunto que me emociona, sabe? O outro ponto era de que eu não conseguia me identificar com ninguém adulta. Tipo assim, eu não conseguia me ver na minha mãe, eu não conseguia me ver em ninguém da minha família, porque eu sempre me achei muito diferente. Eu achava que eu tinha uma referência de adulto, gente. A minha família sempre foi muito rígida. Então eu tinha uma referência de adulto que não me encaixava muito bem com a minha personalidade. Eu sempre fui mais, tipo, mais solta. Eu sempre... Enfim, eu não era tão certinha, sabe? Como os meus familiares eram. E eu queria fazer tatuagem, eu queria fazer piercing. Nossa, muito diferente da realidade que eu vivia com a minha família. Então, eu não conseguia me ver neles. Eu achava que eu não... Era quase como se envelhecer estava relacionado a perder a minha personalidade e me tornar alguém que eu não ia ser, porque eu tava me imaginando quase como as mulheres da minha família, que não tinha nada a ver comigo com relação à estética, à personalidade, sabe? Hoje, né, ao longo desses últimos anos, eu acho que eu fui me empoderando e pensando em novas possibilidades, de tipo, poxa, eu posso ser uma senhora cool, descolada, cheia de tatuagem, que fala palavrão e, tipo assim, divertida e se permite mudar de ideia, sabe? Mesmo com 80 anos, eu acho que era uma questão muito de falta de referência. Agora, a gente, né, da nossa idade, as novas gerações aí, estão vindo com mais referência de novas possibilidades da gente envelhecer e da gente ser o que a gente quer ser, né? Afinal, a gente era muito presa realmente a uma caixinha ali, né? Do que a mulher é, socialmente falando. Claro, eu e todas as mulheres das nossas famílias como um todo, a gente também faz parte disso. Então a gente cresceu pensando realmente que a nossa vida precisava estar resolvida até os 30 e que depois dos 30, sei lá, tipo, a mulher meio que perdia o valor, sabe? Tipo, e ela não tinha mais identidade, ela não tinha mais como ser bonita, porque a beleza está muito relacionada a ser jovem. Então, hoje, eu sempre fui uma pessoa muito autocrítica e sempre questionei demais as coisas, sabe? Essas foram reflexões que eu sempre trazia, acho que desde muito nova, inclusive, desde muito criança, que eu ia tentando me resolver ali, mas que realmente veio à tona ao longo de todos esses últimos anos na terapia, e hoje eu entendo que não precisa ser assim, sabe? Isso tem muito a ver em como a gente vai se sentir no nosso próprio corpo, sabe? Então, conseguindo enxergar essas inúmeras possibilidades do que eu posso ser ao envelhecer, que acho que o principal, gente, o principal recado aqui, eu acho que existe beleza em todas as idades. Que dá, sim, pra gente manter
uma saúde na nossa pele, né, uma firmeza e etc, através de exercício físico, de uma boa alimentação. Há 20 anos atrás, gente, as pessoas não faziam, né, 20, 30 anos atrás, não era normal as pessoas irem pra academia, não era um ambiente familiar, né, onde você via pessoas idosas, onde você via pessoas... Era um ambiente muito diferente do que é hoje. Eu acho que a minha relação com o envelhecer e a minha relação com o meu corpo hoje, que faz eu me sentir muito bem, ela é graças a muita terapia, ao fato de eu ter conseguido ressignificar essa questão do peso, a sexualidade, sabe? A me sentir bem e bonita e confortável com relação ao meu peso, e hoje em dia tá muito mais relacionada a quem eu estou me tornando. Também graças a muitas referências, a muitas mulheres que me inspiram muito, sabe? Tanto da minha idade quanto mais velhas, que eu acompanho na internet, enfim, debates que eu gosto de assistir, de acompanhar, podcasts. Graças a isso eu consigo me enxergar mais velha, sem estar dentro de uma caixinha, sabe? Eu acho que eu quero muito ser mãe, né, daqui a uns anos, então eu consigo me enxergar mãe de uma forma diferente e não da forma mais tradicional que a gente estava acostumado a ver quando a gente era criança, sabe? Então eu acho que é um conjunto de tudo, sabe? Que fez eu hoje conseguir me sentir mais confortável, mais à vontade no meu corpo, né? Bom, e dito tudo isso, eu acho que eu tenho duas conquistas que são realmente, assim, muito vitoriosas e que eu carrego, assim, ó, com muita alegria e felicidade na minha vida, que são coisas que me fazem me sentir melhor também com o meu próprio corpo, sabe? A primeira delas é que eu parei de fumar, tem 2 anos. Eu fui fumante por quase 10 anos e eu fumava muito, gente, não era pouco não. Eu fumava cigarro, e eu cheguei a fumar quase 2 maços de cigarro, assim, por dia, em determinadas fases da minha vida. Eu era, assim, aquela fumante raiz, sabe? Eu acordava fumando, o café da manhã era um cigarro e um café, e eu ia dormir fumando. Então, assim, eu era uma pessoa realmente, assim, defumada, sabe? Hoje eu dou risada, mas é muito difícil, gente. É muito difícil mesmo, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia conseguir parar de fumar. Esse era o nível de dificuldade que eu encarava, porque de fato o cigarro era uma muleta pra mim, sabe? Uma das maiores vitórias da minha vida que eu comemoro. Ainda é difícil, tá? Mesmo já fazendo, né, um tempo, assim, ainda é difícil. É um vício, né? Eu sou uma pessoa que eu tendo a ter vícios. Então isso é algo que eu preciso controlar. Mas mudou muito, gente, o meu fôlego, a minha pele, eu não sei explicar, tudo, a minha libido, tudo mudou com relação ao meu corpo depois que eu parei de fumar. A minha segunda conquista é a mudança do meu paladar infantil. Gente, eu real comia muito mal. Se comendo, acho que a única coisa de variedade que eu comia era talvez, sei lá, banana, alface, tomate. Eu fui experimentar uva com 21 anos, tipo... Esse foi um dia onde eu passei vergonha, assim, sabe? A minha alimentação mudou muito graças ao Marcelo, né, que é o meu marido, que é uma pessoa que come de tudo. Então, desde que eu o conheço, já vai fazer 10 anos que a gente tá junto, eu tenho aprendido a experimentar muitas coisas. E, gente, foi realmente uma trilha que hoje eu olho pra trás e eu falo, uau! Me deixa realmente muito feliz e orgulhosa, sabe? E eu era bem limitada, hoje eu sou uma pessoa que eu como, sei lá, quase de tudo, assim. Legumes, verdura, eu amo salada, sou apaixonada por salada. O que eu sou mais chatinha, assim, é frutas, que eu como também. Eu acho que eu aprendi que precisa comer e eu aprendo a fazer de formas diferentes, sabe? Pra ficar mais gostoso, assim. A gente pode falar mais sobre isso, assim, num outro vídeo, sabe? Sobre a minha reeducação alimentar que eu venho fazendo aí ao longo desse último ano. Até emagreci um pouco. Ainda sigo nesse processo, é um processo pra minha vida, onde eu tenho procurado cada vez mais esse equilíbrio, né, entre muitos altos e baixos aí, mas tem funcionado. E aí, assim, olhando pra tudo isso, pra toda essa trajetória, entre muitos altos e baixos, entre várias vitórias, nossa, gente, o tanto de coisa que eu aprendi, né? Eu aprendi a cozinhar. Aliás, eu sempre gostei de cozinhar, mas eu aprendi realmente a cozinhar variedade de coisas.
a fazer uma comida boa, gostosa. Hoje eu tenho o maior prazer de fazer a minha própria comida, sabe? Eu amo comer a própria comidinha que a gente faz aqui em casa, seja eu, seja o Marcelo, e a gente adora essa vibe aí de cozinhar, fazer coisas novas, diferentes. Então, não tem, é quase como se não tivesse como eu olhar pra toda essa trajetória e me resumir a um peso, entende? Tipo, hoje eu dou muito mais valor a tudo que eu aprendi, a tudo que eu ressignifiquei, que foi muito importante, né, que me torna hoje quem eu sou. A gente sempre fala, né, aprenda a curtir o processo e não quando você chegar lá, porque a gente nunca vai chegar lá, gente. A gente só chega lá quando a gente morre, eu acho, sei lá. Pra mim, quando a gente fala de saúde e longevidade, é algo pra sempre. Então, não existe o chegar lá. Claro que eu quero atingir objetivos, né, metas aí que eu tô estabelecendo e tal, mas eu coloquei na minha cabeça que é isso, a musculação ela vai ser pro resto da vida. Então, hoje eu me sinto tranquila. É isso, como envelhecer é bom, né, gente? Eu tinha tanto medo de envelhecer, hoje eu penso que, cara, eu nunca me trocaria a minha versão de hoje, com quase 30 anos, pela versão da Beatriz de 20 e poucos anos, assim. É muito louco, né? 20 e poucos anos, você tá no auge da sua insegurança, você tá saindo daquele bombardeio de hormônios, assim, e aprendendo a se tornar um adulto. O que é muito difícil e desafiador, assim, ó, nos primeiros anos. E eu acho que ao longo dos anos, né, a gente vai aprendendo a se acalmar, criar estratégias, né, pra, enfim, driblar determinados problemas. Então, o que antes era muito intenso e muito desesperador e rígido, sem saídas, assim, hoje ainda é um pouco intenso, porque eu sou uma pessoa intensa, eu já entendi que isso não muda, é algo meu realmente, da minha personalidade, mas é como se eu tivesse realmente aprendido que a fase adulta, ela é muito mais sobre ter paciência, sobre ter persistência, constância, e as coisas não precisam ser tão imediatas quanto precisavam ser quando eu era adolescente, sabe? Então, gente, envelhecer, hoje eu realmente enxergo, tipo, envelhecer é uma dádiva. É maravilhoso, a gente vai se tornando mais calmo, mais sábio, mais experiente, vai tacando, ó, um foda-se pra um monte de coisas. Porque é isso, você entende que não dá pra equilibrar todos os pratinhos. Então você larga uns e fala, tá bom, vai ser isso, sabe? Se isso vai fazer com que eu não me deixe assim tão exausta, né? E consiga viver a vida com um pouco mais de tranquilidade, é isso que eu vou fazer. Então eu me sinto mais confortável em abrir mão de algumas coisas que antes eu queria equilibrar tudo e não dava conta, sabe? Vivia numa eterna frustração. Inclusive, tudo isso sempre refletiu muito no meu corpo, né? Ai, gente, é isso. Hablei, mas como eu falei pra vocês, iremos conversar bastante sobre vários assuntos. Me deixa aqui nos comentários, comenta comigo, assim, compartilha, vamos trocar. Como tem sido a sua relação com o seu corpo, com a sua autoestima, com a sua sensualidade? Se faz terapia? Eu sou essa pessoa que eu prego a palavra da terapia pra todo mundo, tá, gente? Quem me conhece, essa frase típica, né? Sabe que eu sou essa pessoa. Mas é isso, vamos estabelecer esse lugar aqui, ó, dos comentários, um lugar de troca. Me tragam as suas experiências, vamos conversar, vamos compartilhar. Um super beijo pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!